tema online, mas pedindo a Deus que os bons espíritos certamente estão, junto conosco em nossos lares, né? Então, vamos começar a nossa reflexão de hoje, fazendo a leitura de um livro Vinha de Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, cujo título é Ressuscitará. É a mensagem número 151 desse livro tão rico. Diz o seguinte: há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, negros e planos de luto. O que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação espírito. Espírito também não se futurará na condição do plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menosprezar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, bons espíritos que norteiam os trabalhos do movimento espírita, aqui mais uma vez reunidos em nome do Cristo, para uma reflexão sobre tudo aquilo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, como referência, como exemplo, como forma de praticar o bem. Somos responsáveis diretos pela multiplicação do Evangelho de Jesus em nossa existência, na condição de pais, de irmãos, de empregados, de empregadores, de amigos, de companheiros de uma forma geral. Nas nossas pequenas atitudes, refletimos aquilo que consideramos como verdadeiro. Disponibilizamos a nossa conduta no mundo material para que Jesus, através dos nossos pensamentos e principalmente das nossas ações, possa ter a certeza e a convicção que nós somos seus irmãos e estamos seguindo à risca aquilo que ele nos ensinou. Pedimos aos bons espíritos que permitam que hoje a reflexão toque o coração de cada um de nós, que a mensagem de Jesus chegue a nós tal qual ela foi dita há mais de 2000 anos. Pai amado, mestre querido, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. O tema da nossa reflexão de hoje, meus amigos, é a capacidade da gente poder compreender a importância da reencarnação. Buscarmos refletir sobre a essência da bênção da reencarnação. E quando nós buscamos isso no Evangelho de Jesus, nós vamos nos reportar ao capítulo de número 4, onde a abordagem a respeito desse assunto, desse tema tão importante, tão relevante, está mais aprofundada. Então, no capítulo 4 do nosso Evangelho, a reencarnação mostra-nos que nós estamos diante de um fenômeno que é o retorno do espírito à vida corporal. Nós, espíritos imortais, voltando à vida corporal em outro corpo, uma nova forma, mas com a nossa essência mantida. A reencarnação, portanto, é o meio que a gente dispõe, como espíritos imortais, de conseguir abreviar aquela caminhada que a gente tem que fazer rumo à perfeição. É lei divina, a lei do progresso, e nós não estamos alheios a essa lei. Através das nossas repetidas vidas, adquirimos conhecimento, elevamos a nossa moralidade, conseguimos retificar algumas condutas inadequadas. E a bênção da reencarnação permite-nos isso. Essa jornada evolutiva, ela tem uma linha direta conectando-se com a obra do Criador. É impossível nós conseguirmos armazenar toda a condição moral que precisamos para atingir um estágio evolutivo aceitável
numa única reencarnação. E a cada nova existência que a gente recebe do Criador, vamos dando um passo na senda do progresso. São muitas as encarnações que nós precisamos. As encarnações são sucessivas, elas são muito numerosas. Por quê? Porque chegar ao nosso progresso moral não é uma tarefa fácil. Não é um projeto a curto prazo. A gente precisa entender isso. E a justiça de Deus, ela sempre se mostra, ela sempre se evidencia na reencarnação, com as possibilidades que Ele nos dá, as oportunidades que a gente tem de reparações, as oportunidades que a gente recebe de reajustes, e principalmente, sem ter a possibilidade concreta de lembrarmos quem fomos no passado. Então, o Criador, na sua infinita bondade, oferece a nós, que somos os seus filhos, a possibilidade de retomar uma caminhada, de poder sanar aquelas transgressões que nós cometemos contra as leis divinas. A gente precisa entender, portanto, que a reencarnação é um novo recomeço e que o Pai não nos abandona. Se a gente tem essa percepção como espíritas que somos, do conhecimento da pluralidade das vidas, das nossas existências, isso vai nos levar a valorizar cada vez mais as oportunidades que nos são dadas. Talvez, no início desse processo de encarnação que vivemos hoje, se não conhecêssemos a doutrina espírita, não daríamos a mesma importância, a mesma relevância que a gente, depois de conhecer a doutrina espírita, passa a ter. A gente precisa se empenhar, a gente precisa se esforçar em busca desta renovação. O Criador, ele é muito, muito prático nesta condição de situação pedagógica. Ele é muito prático. Por quê? Porque ele nos oportuniza, mas ele não interfere. Ele deixa que, através das nossas escolhas, certas ou erradas, a gente consiga galgar espaços nessa jornada evolutiva. A gente busca, através das reencarnações, certamente, uma superação. A gente quer superar as nossas inferioridades morais, porque elas são marcadas ao longo da nossa existência. Não somos perfeitos moralmente ainda. Por isso que nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações. A gente precisa entender o princípio da reencarnação como oportunidade. E ele automaticamente se torna uma consequência da lei do progresso. Porque o Pai espera que todos nós venhamos atingir esse estágio evolutivo aceitável na condição de espíritos puros que um dia seremos. Sem a reencarnação, meus amigos, seria muito difícil a gente entender os flagelos que a humanidade é submetida. Sem a reencarnação, a gente não poderia explicar a diferença entre o presente e os momentos de barbárie que nós passamos no passado. E que certamente nós fizemos parte destes. Os espíritos que hoje vivem aqui são os mesmos espíritos que viveram em tempos distantes. A diferença é que naquele momento nós éramos mais endurecidos. Não significa dizer que já somos evoluídos moralmente, tal qual como Jesus espera de nós. Obviamente que não, mas certamente nós já mostramos um estágio evolutivo muito maior do que no passado. Nós já fomos muito menos evoluídos. E a cada nova existência a gente vai acumulando bagagem, a gente vai angariando mais experiências que permitem-nos conhecimento, crescimento moral, crescimento intelectual, enfim, situações que permitem-nos esse crescimento. Ainda somos almas imperfeitas, obviamente que somos, e a gente ainda consegue enxergar de forma muito nítida que estamos num processo de aperfeiçoamento. Somos convidados todos os dias para desacreditar dessa situação. É impressionante como a jornada no mundo terrestre nos literalmente desafia. São situações adversas, são situações que nos incomodam, são situações que nós não enxergamos possibilidade de crescimento moral, mas, ao mesmo tempo, a gente se conforta e se consola dentro da doutrina espírita, sabendo que essas situações são necessárias. Estas situações adversas são instrumentos de crescimento. Então, a gente parte do princípio que o conceito de reencarnação vai ser sempre patamar a ser atingido de entendimento por aquele que acredita na doutrina espírita. Porque se a gente não entender isso, se a gente não considerar a reencarnação como base de toda a doutrina espírita, a gente não vai conseguir enxergar as adversidades que a sociedade que a gente vive passa como sendo uma situação necessária. A gente vai considerar todas as injustiças que a gente enxergar no campo material como algo irreversível. E não é. Nós precisamos passar por isso. Então, a gente entende através da doutrina espírita que a reencarnação se faz presente e ela é uma bênção. A gente vai entender por que alguns nascem ricos, outros miseráveis, por que alguns nascem saudáveis e outros enfermos, por que alguns vivem um século e outros não
conseguem passar do estágio de crianças. Então, via reencarnação, a gente vai adquirindo esse equilíbrio intelectual, a gente vai adquirindo esse equilíbrio espiritual, a gente vai galgando estágios evolutivos de muito aprendizado nas nossas existências. A doutrina espírita ela é sábia nesse sentido, porque ela afasta de nós aqueles conceitos de castigos, de vingança, de um Deus cruel, de um Deus vingativo. Não, o Pai é acolhedor, o Pai ele substitui todos esses conceitos errôneos pelo privilégio de sermos seus filhos. É assim que a gente tem que encarar. A finalidade do renascimento é esse, a finalidade da reencarnação é essa, é um aprimoramento do espírito, é um crescimento, é um aprofundamento moral. É por isso que nós somos espíritos mortais e precisamos dessas oportunidades. Esse processo evolutivo que a gente passa, ele nos aproxima do Criador. Com o passar do tempo, as nossas escalas de valores vão mudando. A gente começa a dar mais ênfase, dar mais importância, dar mais relevância àquilo que realmente tem direito de ser considerado como relevante. Esquecemos o ter em detrimento do ser. Hoje, o ter em detrimento do ser é uma constante. O que é que a gente precisa? A gente precisa inverter essa polarização. A gente precisa ser primeiro o ter circunstancial. A gente precisa crescer moralmente. A gente precisa encontrar os nossos verdadeiros tesouros que estão vinculados às nossas vontades, ao nosso coração, aos nossos sentimentos. A encarnação, portanto, é uma bênção. Nós, nesse momento, precisamos entender isso. É uma bênção, ela permite que a gente faça uma viagem para o nosso interior, para o nosso íntimo, e possamos nos reconhecer. Ela nos oportuniza reparos, ela nos oportuniza recomeços, ela retifica, ela nos aproxima dos nossos algozes, a reencarnação nos aproxima das nossas vítimas. Tudo isso com uma única intenção, o nosso progresso moral. Através da reencarnação, portanto, a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima de Jesus, a gente respira literalmente a justiça divina. Eu pensei de uma obra da Joana de Ângeles, uma frase, não uma frase, um parágrafo, que ela cita exatamente a essência da reencarnação com a sua grande sabedoria. O Espírito Joana de Ângeles diz o seguinte: a reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual. Ora, ele espia quando são graves os seus delírios, submetendo-se às aflições que constituem disciplinas educativas, mediante as quais se fixam nos painéis profundos da consciência os deveres a cumprir. Noutras vezes, são provações que ingessam as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora. Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem latentes, qual terra arroteada e adubada em condições de transformar a semente diminuta no vegetal exuberante que nela brota. São inúmeras as leituras que a doutrina espírita nos oferece. Eu pensei também em uma obra que eu sugiro aos meus amigos aqui que já leram, releiam, e aqueles que não leram ainda, que façam essa leitura. A obra é Missionários da Luz, autoria de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que relata exatamente esse processo divino da reencarnação. O livro Missionário da Luz, só para dar um spoiler aqui, relata a história de Sigismundo, né? E Sigismundo, ele se prepara para o processo reencarnatório, voltando ao mundo espiritual como filho de Raquel e Adelino. Esse casal são pessoas que tiveram de situações difíceis no passado com relação a Sigismundo. Eu não vou contar o resto da história, porque senão você não se interessa. Eu estou fazendo igual um professor meu de literatura, quando eu era jovem, ele contava um pouquinho da história, e a gente ficava animado para saber o resto. Ele dizia assim: agora vá na biblioteca e continue a leitura. E é assim que a gente tem que fazer com as obras maravilhosas, especificamente aqui do André Luiz, né? Então, quando a gente fala em reencarnação, quando a gente fala em retorno à vida corporal, existe uma série de situações que a gente pode lembrar. Eu trouxe para a gente aqui um aspecto que eu considero fundamental, que é considerar um período muito importante da nossa existência no mundo material e que a gente, muitas vezes, passa despercebido da sua importância. Sabe qual é? A infância. A infância é importantíssima, um período importantíssimo da passagem do espírito aqui no mundo material. Por quê? Porque os espíritos mortais, quando eles estão no estado de infância, não significa que são espíritos jovens. A gente não pode esquecer que nesse processo de aprendizado, nesse processo de aperfeiçoamento, muitas vezes os nossos filhos são espíritos muito mais velhos do que nós. Então, muitas vezes a gente se depara na nossa casa com crianças que possuem bagagem de virtudes e condutas muito maiores do que as nossas. Por quê? Porque a encarnação é essa permissão que o Pai nos dá
que ele propicia da gente conseguir reviver situações e conviver com pessoas que são do nosso convívio amoroso, bem como nossos desafetos. Então, quando a gente está na fase de criança, quando a gente ainda está na fase inicial da nossa existência do mundo material, nós somos mais receptivos, a gente consegue receber esses ensinamentos de uma maneira mais tranquila. E o desafio para aquele que tem a missão de educar se torna mais fácil, né? Existe até uma conta, eu já ouvi muitas vezes, já li também, uma conta, literalmente uma operação matemática, que divide alguns estágios da nossa jornada evolutiva, e que diz assim para os pais e para as mães, né? Olha, de 0 a 7 anos, a missão de educar, de orientar, de trazer para esse jovem que se encontra sob a sua responsabilidade, que muitas vezes é o espírito mais velho que você, é uma missão difícil, mas possível de ser colocada em prática. Entre 7 e 14, esta missão, quando não foi colocada a contento na primeira fase, se torna exponencialmente mais difícil. Esse estágio, o espírito que está ali, adormecido com as suas tendências boas ou más, ele vai aflorar. E depois dos 14 anos, meus amigos, existe um amigo meu que diz assim, temos que pedir muita ajuda a Deus, porque a situação vai ficando cada vez mais difícil. Então, vamos aproveitar, como pais que somos, como mães que somos, esse momento de acessibilidade às impressões que nós podemos transmitir para os nossos entes queridos. Porque na infância, nós, como espíritos, somos capazes de receber auxílio do mundo espiritual e daqueles que estão tentando, numa missão de adiantamento moral, nos ajudar, nos educar. Basicamente, estes são os nossos pais. E a partir do nascimento, a ideia do espírito surge gradualmente. À medida que o tempo vai passando, as crianças vão demonstrando a sua essência, mostrando as suas tendências. Então, as crianças não necessariamente são espíritos jovens. O que é que acontece? Acontece que nesse desenvolvimento, alguns valores, algumas mazelas que ainda estão adormecidas, começam a aflorar. E à medida que os anos vão passando, esses traços, positivos ou negativos, eles se tornam muito visíveis. Existe aquela história, porque agora chegou na pré-adolescência, na adolescência, esse meu menino agora está muito difícil, essa minha menina está uma conduta irreconhecível. O Espiritismo explica isso com uma clareza incrível. Isso se deve ao fato de que eles estão literalmente atingindo a um estágio onde as ideias que são latentes, mas estão adormecidas, se apresentam para o mundo exterior. Na formação do caráter que a gente tem que influenciar, um pouquinho mais atrás. Então, tudo a seu tempo. A gente tem planejamento reencarnatório, a gente tem reencarnação, a gente tem a nossa infância, a gente tem a nossa fase adulta e a gente tem o nosso desencarne. A cada momento, uma oportunidade de crescimento. E cada um de nós vai sempre nutrir lembranças da nossa infância. Se eu fizer aqui um desafio para você, certamente você vai lembrar, se eu disser assim, olha, vamos aproveitar a oportunidade, fecha os teus olhos aí, lembra da tua infância, algum lugar que você tem um grande carinho, as pessoas que cercaram você. Então, muitas vezes a gente fecha os olhos e lembra disso. Eu, quando faço esse exercício, eu tenho 57 anos, me vem à mente imediatamente uma professorinha que eu tive, professorinha, uma forma carinhosa de se dirigir a ela, uma professorinha que, de nome Nazinha, olha o nome dela, que nome carinhoso, que foi a que me alfabetizou, né? Eu me lembro dela com riqueza de detalhes. Existem outros professores que passaram pela minha vida que eu não me lembro o nome, mas naquele momento ela foi muito importante para mim. Tão importante que eu me lembro até hoje. Então, lembrar da primeira professora, lembrar do almoço do domingo junto com os avós, com os familiares, das brincadeiras, dos momentos de relacionamento interpessoal que infelizmente a gente vê cada dia mais raro. Isso são momentos da infância que ficam marcados e que servem para sempre, para cada um de nós. E se a gente estivesse num plano espiritual propriamente dito falando, a gente ia entender que tudo isso foi planejado. Estes encontros, essas reuniões, essas trocas de ideia, tudo isso faz parte de um planejamento. Dependendo da nossa condição moral, temos até o direito de fazer parte desse planejamento. No dia que a gente está buscando chegar, na importância da reencarnação como uma oportunidade de recomeço. Reencarnar perto daqueles que amamos, ou reencarnar perto daqueles que foram nossos algozes ou nossas vítimas. Tudo isso buscando aumentar a nossa condição de moralidade. Não pense que o que a gente está falando aqui é algo que os espíritos desejam. Na verdade, os espíritos preferem estar no mundo espiritual. O mundo material não é de bom tom,
não é o lugar mais agradável para os espíritos imortais. Eles preferem estar no mundo espiritual. Na mediúnica, por exemplo, muitas vezes os nossos irmãos que fazem parte das mesas mediúnicas recebem irmãos nessas condições de reclamarem, de quererem se desvincular de determinadas circunstâncias, as paixões materiais muito intensas, as paixões do mundo terreno muito, vamos dizer assim, rigorosas, e que eles ficam nesse ambiente trevoso, né? Um pé no mundo espiritual, um pé no mundo material, e aos poucos eles vão perdendo essa consciência. Por quê? Porque eles ficam numa espécie de sono, eles perdem a sua capacidade de perceber as dificuldades que eles estão submetidos. É certo, portanto, que nós, espíritas, que conhecemos essa realidade, que conhecemos a doutrina, precisamos nos adequar para isso, nos preparar para isso. Imagina só, se é difícil o momento do desencarne para aqueles que conhecem, imagine para aqueles que desconhecem ou que refutam como algo que não é verdadeiro. É muito difícil. Então, façamos da nossa reencarnação um momento de aprendizado para que a gente possa voltar para o mundo espiritual sem essas dificuldades. A gente vai procurar retornar de uma maneira melhor, mais evoluídos, mais forte moralmente, buscar cumprir a missão que nós acordamos no mundo material, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, um bom profissional, de ser um bom amigo, tentarmos colocar em prática aquilo que foi acordado no mundo espiritual, aquilo que foi planejado como sendo o melhor para nós. A gente precisa ser receptivo a essas impressões. Porque se a gente não fizer isso, a nossa natureza ela não vai permitir que outras coisas venham aproximar-se de nós, porque a gente se fecha dentro de um casulo e a gente não quer receber ajuda. E acredite, nós somos cercados por irmãos do mundo espiritual que querem nos ajudar. Eles não irão conduzir o nosso fardo, mas eles nos intuem, eles procuram nos orientar, eles procuram nos dar determinados toques para que a gente se afaste das trilhas que nos levam para situações tortuosas, nos afastar de situações adversas, nos afastar das paixões da matéria. Então, tudo isso a gente não pode deixar de levar em consideração. A missão de orientar e de encaminhar aqueles que estão sob a nossa tutela, no caso os nossos filhos, é de fundamental importância. A missão de crescermos como espíritos mortais, de angariarmos valores morais, de voltarmos para o mundo espiritual mais enriquecido do que nós chegamos aqui, também é de suma importância. Aí vem a responsabilidade que a gente tem como pai, a responsabilidade que a gente tem como mãe. A infância é um momento crucial para a gente ajudar aqueles espíritos que vieram estar conosco durante um período no seu mundo material. Durante a infância, vai perdurar esse desenvolvimento, um desenvolvimento da personalidade. Às vezes, esse espírito que é muito endurecido, que veio sob a nossa tutela e responsabilidade, ele recebe algumas impressões nossas em função da nossa dedicação, do nosso esforço, do nosso exemplo. E esse processo, ele vai acontecendo até chegar na puberdade, né? No início da adolescência. Se a gente for buscar isso legalmente falando, a gente poderia se referir aqui ao Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que é uma lei de 1990, a Lei 8069, e ele traz nas divisões quem é que é criança ainda. Para a lei brasileira, ser criança é até os 12 anos incompletos. Então, ainda é uma situação que a gente pode ajudar muito, a gente pode ajudar muito. Ainda temos reveladas as suas características individuais, a gente ainda pode deixar bem claro aquilo que a gente mostra para ele como verdadeiro, como correto, como ético. A gente não pode fazer parte de uma sociedade que encontrar uma pessoa honesta e digna é motivo de espanto. Nossa, que coisa impressionante, hoje eu conheci uma pessoa honesta. Isso é muito triste, isso não poderia ser uma exceção, isso deveria ser a regra. Então a gente não pode esquecer que ali naquela criança que a gente cuida, ou que não seja o nosso filho, mas que está próximo a nós, reside um espírito muitas vezes muito mais velho do que nós, muito mais velho do que os seus pais. Então não existe um ritmo, um padrão de desenvolvimento para nós espíritos, não existe esse ritmo. Isso vai variando de indivíduo para indivíduo, mas uma certeza, certamente, a gente não pode deixar de lado. Nós podemos deixar as nossas impressões nessas crianças com os nossos bons exemplos. Ou, infelizmente, deixarmos más impressões e colocações inadequadas que vão ainda mais dificultar o processo evolutivo desse espírito que veio ao nosso encontro, que veio ficar sob a nossa tutela. Infância, portanto, é um estado que corresponde a um estado de necessidade. Ela está na ordem da natureza, um período de repouso do espírito. Com o passar do tempo, é claro, a gente vai percebendo as diferenças que acontecem nessas crianças e que a gente percebe também que mesmo crianças das mesmas idades possuem comportamentos totalmente distintos.
amadurecimento totalmente distintos, e a gente não precisa ir muito longe para ver essa diferença de situações, não. Quer ver um exemplo prático? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um casal, diferença de idade de 1 ano. 1 ano. Um nasceu em 91, outro nasceu em 92. Foram criados praticamente juntos, foram educados nos mesmos moldes, conviveram nos mesmos ambientes escolares, tiveram as mesmas amizades, e quem conhece os meus filhos sabe do que eu estou falando. Possuem características totalmente distintas. A carga genética é a mesma, mas a educação recebida, juntamente com a carga genética, não possibilitaram que os dois fossem iguais. Por quê? Porque nós somos únicos. Nós somos únicos. Cada um de nós possui a sua própria individualidade, as suas tendências instintivas, as suas ideias que vieram trazidas, inatas lá do mundo espiritual. Então, não é de se tornar, vamos dizer assim, algo absurdo de entender as diferenças existentes. Transformações biológicas no nosso corpo físico, a gente vai ter a vida inteira. Todas elas irão seguir o quê? As leis da genética. Isso é óbvio, isso é básico, é fato. Porém, a educação, a cultura, elas não vão fazer com que o espírito seja polido, mas elas vão propiciar condições para que, dentro dele, o desenvolvimento moral seja algo facilitado. Insisto, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. A gente vai conseguir trazer para esses jovens a possibilidade de conquistar um aspecto de evolução enorme, e a gente vai ter a sensação de dever cumprido. Não iremos levar o fardo de nenhum, mas as conquistas e fracassos desses espíritos que estão sob a nossa responsabilidade, nesta reencarnação presente, quem sabe em encarnações futuras, vai trazer uma marca registrada. A nossa luta em fazer com que eles se tornassem pessoas de bem. Essa luta, ela é uma constante. O nosso desafio de crescimento, ele é diário, e a memória das nossas experiências, ela fica literalmente desligada. Porque não seria interessante eu conviver com um filho, ou com um pai, ou com uma companheira ou companheiro, sabendo que ele, no passado, foi meu algoz. Ou ele saber que eu fui o seu algoz, que eu propiciei grandes dificuldades, que eu fui seu assassino. Então, seria muito difícil. Então, a gente tem as nossas memórias bloqueadas temporariamente, e a gente consegue conviver com estes que estão conosco com mais facilidade. E aí o espírito vai aproveitar esse privilégio da reencarnação para traçar novos caminhos, para crescer como espíritos imortais. Essas lembranças pretéritas, elas só vão voltar no momento que estivermos de volta ao mundo espiritual. A gente não vai ficar lembrando de humilhação que a gente sofreu, a gente não vai ficar se preocupando com o orgulho nosso que foi ferido, a gente não vai ficar travando batalha com ninguém. Isso aí seria um atraso, e a gente não regride moralmente falando. A gente pode até estacionar. Então, o Pai é tão sábio que ele nos alivia dessa perturbação, ele nos poupa dessa preocupação. E, às vezes, o espírito que renasce no mesmo meio que já viveu, consegue, dentro daquele ambiente, retificar alguma situação mal resolvida. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, ou em situações diferentes, em ambientes diferentes, em famílias diferentes. Porque se eu reconhecesse, naquele que está perto de mim, alguém que foi fonte do ódio que eu fui vítima, seria muito difícil, seria muito grave, eu não ia conseguir conviver com isso. Então, Deus nos permitiu isso. Meu filho, você não vai lembrar de nada, eu vou deixar esclarecido para você somente aquilo que você deve trilhar. Na sua consciência, você vai ouvir uma voz, que é a voz das leis divinas. Você vai deduzir o que é certo e o que é errado através das suas escolhas. Você vai se tornar um bom espírito ou não se tornar um bom espírito, conforme as suas escolhas, os seus pensamentos, as suas ações e as suas omissões. Eu trouxe aqui no Evangelho uma pinçada também de um texto muito interessante a respeito desse tema de reflexão que a gente tem hoje, que diz assim, o Evangelho tratando exatamente desse momento da reencarnação, do estágio inicial, quando a gente ainda é criança e quando a gente tem, sob a nossa tutela, crianças que são espíritos, muitas vezes, muito mais velhos do que nós, como já dissemos anteriormente. Lá no Evangelho diz assim, as crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes a eles todos os aspectos de inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da consciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação aos que eram antes. É a imagem do que deveriam ser, e se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência,
foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam de proteção e assistência, que lhe foram dispensados durante 15, 20 anos, surge-lhe o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons, serão fundamentalmente bons, mas sempre de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, a essência dessa abordagem, dessa reflexão, é que a criança tem aquele ar de inocência, de pureza, mas o que não significa dizer que ela é daquela forma. Nós não devemos considerar a infância como um estado normal de inocência. Muito pelo contrário. Ali existe um espírito que está adormecido no que se refere às suas tendências, boas ou não. Infelizmente, a gente já percebe na fase de criança, já entrando na pré-adolescência, algumas dotadas de instintos extremamente maus, perversos, e algumas parecem trazer do berço uma tendência para cometimento de ilícitos ou de algo que não é aceitável moralmente falando. Aí entra a nossa responsabilidade. Isso ocorre porque elas estão cercadas de amorosidade muitas vezes e outras vezes não estão. Aquelas que estão cercadas de amorosidade e bons exemplos podem ter impregnadas em sua existência essa conduta. Elas podem parar de agir dessa forma instintiva e começarem a agir de maneira amorosa, de onde os instintos, que são muitos diversos, podem rumar em outros caminhos, um caminho de amorosidade, de compreensão, de carinho. Então, procuremos, portanto, educar as nossas crianças em condições tais que elas tenham na afetividade, no acolhimento, na amorosidade, uma referência para que elas possam sofrer algum tipo de modificação. Porque se a gente fizer isso, a gente consegue tolir a perversidade que estava ali dentro. Se a gente não agir dessa forma, esse espírito que já tinha essas más tendências, ele vai se desenvolver dentro de perversidade precoce e vai ser uma criatura muito difícil no futuro. Então, essa inferioridade do espírito, a educação que a gente dá para eles, muitas vezes consegue modificar esse quadro. Então, a gente precisa, a todo custo, combater essas tendências viciosas. A gente precisa. Não adianta aquela desculpa de eu não consigo mais fazer nada pelo meu filho, ele não me atende, eu lavo as minhas mãos. Não. A gente não pode fazer isso. Isso aí seria se oferecer ao sofrimento. As consequências disso são muito gravosas. A gente precisa entender. Lei divina para todos nós. E a nossa responsabilidade como tutores destas crianças e de espíritos que estão sob a nossa guarda e tutela, a gente precisa colocar a nossa mão com muita amorosidade para ajudar. Infância não é só útil com relação ao aspecto da reencarnação, mas principalmente da mudança posterior. A gente precisa ter esse aspecto. A gente vai partilhar de momentos felizes e de momentos infelizes, como tudo na nossa existência. Pais que cuidaram de seus filhos de maneira educada vão ser muito felizes e terem, no mundo espiritual, reconhecidos essa sua dedicação, esse seu trabalho, essa sua construção amorosa. Na infância, portanto, esse espírito que tinha limitada a sua capacidade de compreensão e inteligência e ainda estava em estado latente às suas tendências, pode ter uma modificação. E a gente vai contar com os bons espíritos nessa jornada. Aqueles espíritos que sentem a nossa vontade de nos modificar e de modificar aquele que está perto de nós. Então, a gente vai ter passagens difíceis, provas difíceis, expiações difíceis, mas nunca estaremos sozinhos. É essa a essência da reencarnação. O recomeço, o refazimento, a reconstrução, a retificação, a reentrega, tudo isso faz parte. A doação, é tudo isso e mais alguma coisa. É buscarmos dentro dessa existência, de outras que o Criador ainda vai nos dar, oportunidade para crescimento moral e espiritual. Seria oportuno falar aqui da reencarnação a noite inteira, porque é um tema dos mais atraentes para uma reflexão aprofundada. Sabedores de que esse assunto ele se estende por muitos e muitos temas a serem discutidos posteriormente, fica a sugestão. Leiam o livro Missionários da Luz. Vejam a história de Segismundo, vejam todo o planejamento, vejam as relações endurecidas que existiam nesse processo e vejam que tudo se enquadra, tudo se encaixa com responsabilidade, com afetividade e com amorosidade do Criador. Tudo isso é possível. E nós vamos finalizar a nossa reflexão fazendo uma leitura do nosso Evangelho que relata para nós um momento de extrema valia, que diz o seguinte:
Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-lhe-se ela a sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isento das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários, só de si mesmos, se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Eu espero que a gente possa ter tocado e sensibilizado o coração de cada um e que a gente possa ter a certeza e a compreensão de que a reencarnação, certamente, é a maior bênção que o Criador poderia nos dar. Nós que ainda somos espíritos imperfeitos, que precisamos de outras oportunidades para lapidar a nossa estrutura moral, retificar os erros que cometemos no passado, certamente seremos agraciados com outras reencarnações. Somos espíritos imortais, conscientes do nosso papel nesse mundo material e que, certamente, temos a plena convicção e certeza. Nós somos multiplicadores do Evangelho de Jesus. Gostaria de pedir ao doutor Edivaldo ou ao Jefferson, não sei quem está me ouvindo, para fazer a nossa oração final. Jefferson, você está me ouvindo, meu amigo? Edivaldo? Eu já chamei dois, Miguel, porque eu sei que a internet não está muito amiga hoje. Acho que o Jefferson ficou com medo. Eu acho que o Edivaldo está me ouvindo aqui. Edivaldo, você faz a nossa prece final, meu amigo? Seu som está desligado. Jefferson, você me ouve? Desculpe, eu fui tentar ligar o microfone e desliguei. Estou falando aí? Vocês estão escutando? Tá, meu amigo. Eu lhe pedindo para você fazer a nossa oração final. Eu escutei, eu fui ligar o microfone e apertei o botão de desligar. Boa noite a todos que estão aqui. Show de bola essa palestra, viu, Vancos? Eu tenho menino com 2 que ainda não fez 7, tem menino com 12 que quase fazendo 13 e com 16 ali. Já tem nas 3 etapas aqui. Cada um é um desafio diferente. É isso mesmo. Quando tá pequenininho é mais fácil. Aí vai crescendo, vai ficando mais difícil o negócio, né? Eu vou fazer oração daí então? Opa. Tá bom. Então vamos todos nós fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos até Deus Pai Todo-Poderoso, que sempre nos ilumina, nos ajuda, quem nos deu o dom da vida, a quem só devemos graças ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, os espíritos protetores que sempre também estão nos ajudando, participando de uma forma ou de outra todos os nossos passos aqui nesse planeta. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos mais uma vez escutando os Teus ensinamentos, que possamos amar a todos aqueles que estão à nossa volta, que possamos entender os desígnios de Deus para essa nossa existência e possamos aproveitar o máximo possível, amando a todos aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pelo nosso alimento. Continue nos abençoando hoje, agora e sempre, que assim seja.